Cumprimentamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com o objetivo de trazermos para os nossos corações mais uma porção da bendita palavra do Senhor nosso Deus, para a nossa edificação espiritual. E para darmos início, então, nós teremos uma palavra de oração. Oremos, então, todos. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, ó Pai, nós nos encontramos em Tua bendita presença, Senhor. Agradecemos ao Senhor por mais este dia de bênçãos, de vida, de vitória. Agradecemos pela saúde e por todas as bênçãos recebidas. E eu peço agora, Senhor Deus, que o Senhor perdoe todos os nossos pecados, nossas fraquezas e nos dê a inspiração divina para realizarmos mais este trabalho para a Tua bendita glória, e que todos os nossos amados irmãos sejam abençoados, sejam curados, sejam libertados de todos os males e que o Senhor resolva os problemas de cada um, dando vitória e a bênção e a paz. E é no sagrado nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos todas estas bênçãos,
e te agradecemos humildemente, agora e para todo sempre. Amém, amém. Graças a Deus. Muito bem, meus queridos e preciosos irmãos, nós estamos com a Bíblia aqui já diante de nós e nós vamos ler na carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, a primeira, no capítulo 2, e começaremos no versículo 1, não é? Primeira aos Coríntios, capítulo 2 e versículo 1. E enquanto os irmãos procuram, nós traremos então as nossas notificações, como fazemos costumeiramente, não é? Este programa, ele é publicado diariamente aqui pelo nosso canal do YouTube, que é a mensagem do sétimo anjo. E também ele é republicado, não é? Copiado para os nossos grupos de WhatsApp. Então, no WhatsApp é mais prático para se sintonizar, se conectar ali para poder desfrutar das bênçãos, não é? Então, qualquer irmão que desejar fazer parte de um dos grupos, é só entrar em contato, fazer o teu pedido e não esquecendo de deixar o seu nome para que possamos criar o seu contato então, não é? E também lembrando que este programa é uma gentileza da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, na Rua Romênia 212, no Jardim Europa. Nós temos cultos ali todos os domingos no horário das 18h30. E também na cidade de Campinas nós temos o nosso tabernáculo localizado na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom, e os cultos ali são realizados todos os sábados no horário das 18h30 também, não é? Esse endereço fica bem próximo ali, bem em frente os antigos barracões da Sadia, e é próximo também do complexo penitenciário Ataliba Nogueira. E assim todos são bem-vindos em nossas reuniões. Venham e adorem conosco, não é? E agora, dito todas estas coisas, então nós vamos para a leitura da bendita palavra do Senhor, conforme anunciamos. 1 aos Coríntios 2, versículo 1. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória.
Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Amém e amém. Graças a Deus. Bom, vamos fazer assim, os irmãos me perdoem. Vamos continuar um pouquinho mais a leitura aqui, que nós tínhamos chegado até no versículo 9, não é? Mas vamos continuar um pouquinho mais aqui. Continuando então no versículo 10, não é? Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Agora, terminamos a leitura, não é? Então, nós acabamos a ler todo o capítulo da primeira carta, o capítulo 2 aos Coríntios, não é? Então, nós lemos o capítulo todo, que Paulo fala muito aqui sobre a sabedoria humana, a sabedoria do ser humano, comparando com a sabedoria de Deus, não é? E é muito boa essa leitura aqui, não é? Muito bem, então. Agora nós vamos ouvir uma canção para o nosso enlevo espiritual. Essa canção, esse hino tem o título Pudesse Eu Contar Toda a Glória. E quem vai cantar para nós é a dupla evangélica Dico e Rosinha, não é? Uma dupla que tem cantado muito bonito durante décadas. Então nós vamos ouvir agora esse hino maravilhoso para o nosso deleite, para o nosso enlevo espiritual. Ouçamos e meditemos. Pudesse contar toda a glória que brilha no meu coração, pudesse contar do meu mestre e o mundo prestasse atenção, clamaria então na cidade por ele até o sertão, contar e contar e contar, sim, falar de Jesus e o perdão. Melhor que contar é viver a vida de Cristo Jesus.
redor, clamaria até escutarem, pregaria com todo ardor, contar e contar e contar-se, falar do seu muito grande amor. Melhor que contar é viver a vida de Cristo Jesus, que os homens hão de receber as novas que dão vida e luz. Amém, amém, Jesus. Graças a Deus. Um lindo hino, uma linda canção mesmo para o nosso enlevo espiritual, não é? E agora já estamos aqui com a mensagem Poder de Transformação e nós vamos dar continuidade lendo a partir do parágrafo 158. Vamos aqui então. Agora veja a civilização deles e instrução. Acho que tenho mais umas 10 escrituras, veja, anotadas ali. Porém, acho que não vou falar sobre elas, mas nós entendemos por meio disto que instrução, ciência e civilização são do diabo. Isto mesmo, não são de Deus, são do diabo. Agora, eu não digo que vocês não deveriam tê-las. Veja isto que o profeta está dizendo, para que não fique caracterizado como se o profeta William Branham defendesse então a ignorância e houvesse assim uma contradição naquilo que ele ensina, né? Porque ele falou sobre o automóvel já, não é? E nós andamos no automóvel muito, muito, muito e não andamos a pé e ficamos obesos. As consequências que vão sendo trazidas para nós por causa da ciência, não é? Mas agora aqui ele diz assim, agora, eu não digo que vocês não deveriam tê-las. Quer dizer, não quero dizer que vocês não podem usar esses avanços da ciência, como tudo que nós vemos hoje que nem é possível ficar fazendo menção, não é? Não, certamente que não. Um pouco mais adiante nós provaremos isso, que Deus, do mesmo modo que vocês, usando roupas, vocês mulheres, nós homens, não era para nós usarmos roupas. Isso aqui é bom lembrar, né? Pensar, às vezes a gente fala, puxa vida, desculpa a expressão, né? Eu não tinha pensado nisto, que não era para nós usarmos roupas, no princípio. Porém, vejam, sendo que vivemos nesta era, nós temos de usar roupas. Vejam, foi-nos ordenado fazer isso. E a roupa é um resultado da ciência. Não é? Por isso ele disse, eu não quero dizer que nós não devemos usufruir da ciência. Né? Então, nos foi ordenado fazer isso, quer dizer, usar roupas. Nós temos de usá-las, porém, no princípio, não tínhamos de usar. Veja, porque
não conhecíamos pecado, porém agora temos de usar. Agora temos de ter automóveis. Agora precisamos ir a lugares e visitar e assim por diante em automóveis e ciência e assim por diante. Porém, isso não é de Deus. Isso é uma coisa muito tremenda, não é? Muito profunda até. Porque são invenções da ciência, invenções do diabo, que ele acabou de dizer mais atrás um pouquinho, não é? Que é do diabo. Mas nós precisamos usufruir delas agora, né? Não é de Deus instruções, porém eles são a forma de instrução de Deus, de civilização, de ciência, é em sua condição original. Veja, vai além disso que estamos fazendo. Agora veja, eles tomam certas coisas e juntam certas coisas e isto produz uma química que destrói. Agora, deixe-as em sua correta posição, elas estão bem. Junte-as, elas estão todas erradas. Está vendo? Então, veja, traz morte. Então, nós chegamos ao parágrafo 162, não é? Quer dizer, se nós pegarmos a própria criação de Deus e formos alterando ela, aí ela traz morte. É isso que ele está dizendo aqui, junta uma coisa com a outra e aquilo dá um certo resultado que pode trazer morte para nós. E quando você tenta tomar a palavra de Deus e colocá-la em religião deste mundo, você traz morte para si mesmo. Isto mata o sujeito. Está vendo o que quero dizer? Mata a pessoa. Você diz, bem, agora, veja, você crê em Deus. Agora você não tem de crer nisso. Se nossa igreja, aí mesmo esse é o estrondo que mata o sujeito. Porque às vezes alguém pode usar assim, erroneamente, pode usar essa expressão. Você diz, na Bíblia está escrito tal coisa assim, assim. Aí a gente diz, mas na minha igreja não é assim. Né? Na minha igreja é diferente. Eu fui ensinado diferente. Então aí ele diz, aí você mata o sujeito. Não é? Você tem de deixar tudo cair para um lado e tomar a palavra somente. Fique exatamente com essa palavra. Não saia. Quando Deus disse assim, é exatamente o que isto é. Não me importa o que a instrução possa provar. Nos dias de Noé, eles podiam provar que não havia água nos céus, lá em cima. Porém, Deus disse que desceria alguma, e desceu, isso mesmo. Então, o Senhor Deus veio e disse a Noé, construa uma arca, aquele enorme barco, não é? Construa, porque eu vou mandar chuva sobre a face da terra e vai inundar toda a terra. Então, quando a terra for inundada, o teu barco vai flutuar e você e todos os que estiverem dentro, naturalmente foi só sua família, não é?
então eles não morrerão. E é interessante observar esses pequenos detalhes também. Num mundo que uma civilização que era mais avançada do que a que temos hoje, diz o profeta, que a civilização dos dias de Noé era mais avançada do que a civilização que nós temos hoje, não é? Então, não se podia provar que existia chuva nos ares, que existia água lá em cima, não é? Nunca tinha chovido. As pessoas não sabiam o que era chuva, na verdade, porque a Bíblia diz que a terra era irrigada por um vapor que subia da terra e depois retornava, caía de volta em forma de orvalho. E chuva nunca havia tido. E as pessoas não sabiam o que era chuva. E aí vem Deus e diz para Moisés, para Noé, vou enviar chuva sobre a terra. Não é? Isso é muito importante nós guardarmos. Dizem hoje, não há fogo lá em cima para cair. Porque o apóstolo São Pedro disse que esse céu e essa terra que agora existem são reservados como um tesouro para o dia do fogo. Agora, as pessoas dizem, poderiam dizer, não é? Não há fogo lá em cima. Como que vai ser isso? Não tem fogo lá, não é? Lá em cima. Dizem hoje, não há fogo lá em cima para cair, mas observe-o cair algum dia. Como vamos fazer isso e fazer aquilo? Observe, Deus fazê-lo, Ele fará. Ele disse que isto o faria. E essa semente se desenvolverá em algum lugar. Glória a Deus. A única coisa que Ele está esperando hoje é um campo, algum lugar em que Ele possa se alojar. Começará em alguém e eles a perverterão e a pulverizarão, como ele fez com Eva. Começou em Eva para ela abrigar e produzir filhos de Deus, não filhos de Satanás. Porém, ela era um campo de cultivo e caiu no lugar errado. Assim cairá a palavra num incrédulo, ou num duvidador, ou num cético. Ela fará deles um membro de igreja, porém nunca um filho ou filha de Deus. Isso aqui é importantíssimo, hein? Quer dizer, a palavra cai num terreno errado. Bom, o Senhor Jesus Cristo fez a parábola, né? Que a semente é como se o semeador saísse a semear e um pouco da semente caiu na beira do caminho. Ali era um lugar errado. Alguém passava por ali, as pessoas e tudo, e pisavam em cima da semente e a semente não brotou. Outra parte da semente caiu no meio dos espinhos e os espinhos a sufocaram. E assim por diante. Outra parte da palavra caiu no meio das pedras, num terreno pedregoso. E aí o que aconteceu? Não teve profundidade a raiz e morreu também. Então, a palavra caindo em terrenos errados, inadequados. Porém, nunca um filho ou filha de Deus. Diga-lhes para deixar o cabelo crescer
elas rirão na sua frente. Diga-lhes para fazer isto ou aquilo, ou para o homem fazê-lo, eles rirão na sua frente. Não são filhos de Deus. Olhe isto. Não são filhos de Deus. É o campo de cultivo errado. Ainda assim, estão contendo a semente. Então, a semente cai ali, mas cai num terreno errado, não é? A questão é essa. Está vendo? Os falsos ungidos, eles são ungidos, sim, com o Espírito Santo. Falam em línguas e fazem sinais e maravilhas, mas é de Satanás. Isto aqui, para mim, é uma das coisas mais paradoxais que a gente pode ler aqui, que a gente pode aprender, porque eles são um terreno errado, eles não são filhos de Deus, mas a palavra cai ali, o Espírito Santo brota ali, né? E eles falam línguas estranhas, e eles fazem sinais e maravilhas, curas divinas, porque Satanás não cura ninguém. Eles disseram uma vez para o Senhor Jesus Cristo que ele expulsava os demônios pelo príncipe dos demônios, né? Eles disseram para o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo respondeu para eles: se Satanás expulsa Satanás, então por quem o expulsam vossos pais? Não é? Quer dizer, se eu sou expulsador de demônios pelo diabo, não é? Então o que ocorre? O reino de Satanás está dividido. E um reino dividido não subsiste, não é? Então, Satanás não cura ninguém, quem cura é Deus. Isso aqui é tremendo, é muito importante nós não esquecermos destas verdades que aparentemente parecem contraditórias, não é? Fazem sinais e maravilhas, mas é de Satanás. Bom, eu já estou parando aqui, não é? Estou parando porque o nosso tempo vai de vez, não é? A gente fica olhando no cronômetro e o númerozinho só vai mudando progressivamente. Então nós vamos orar agora, termos um minutinho de oração, pedindo as bênçãos, que o Senhor também possa abrir os corações dos filhos do Senhor e que venha a compreensão através do Espírito Santo. Vamos orar então. Grande Deus e Pai que está nos céus, acabamos de ouvir a Tua santa palavra, Senhor, a palavra que é a nossa vida, que é o nosso oxigênio, meu Deus. E eu gostaria muito que essa palavra caísse no coração somente de filhos de Deus. Mas nós acabamos de ver que não é assim. Ela cai em terrenos diversos. Às vezes são terrenos de Deus e às vezes não são. Mas eu peço, Senhor Deus, que essa palavra procure os filhos de Deus que precisam recebê-la, meu Pai. E assim eu peço a bênção em favor de todo o teu povo, que cada pessoa enferma receba a cura divina agora, pelo poder de Deus. Cada pessoa receba libertação, qualquer perturbação, qualquer mal seja expulso das vidas, dos lares, demônios sejam expulsos dos lares, das famílias e assim por diante, e que todos nós, filhos do Senhor,
possamos ter cada vez mais a compreensão da tua bendita palavra. E é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos todas estas bênçãos e te agradecemos humildemente, agora e para todo sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Muito bem, amados, chegamos então ao final desta programação e, se Deus permitir, nós voltaremos a estarmos juntos novamente em nosso próximo programa. Fiquem todos com Deus, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.